Oi, gente, seja bem-vindo a mais uma live do projeto In-House. Estamos começando agora. Renaldo, seja bem-vindo. Que bom, já está aqui com a gente. Enfim, gente, hoje é dia 11 de maio de 2020. Estamos aqui só começando a semana e essa semana promete aqui no In-House para In-House. Essa semana, hoje a gente vai conversar aqui já com o Ronaldo Guimarães, dono do Banco Modal, sócio-diretor, tá? E vai ser um papo bem bacana. Mas eu queria contar um pouquinho para vocês, tá? Começo sempre me apresentando para todas as pessoas novas que vão chegando por aqui. Eu sou a Raquel Xerém, criadora do projeto In-House, projeto esse que tem como propósito compartilhar assuntos multiculturais. A gente vai aqui desde a cultura, arte, gastronomia, economia, medicina, enfim. O importante é falar coisas e assuntos que venham enriquecer principalmente nesse momento, preencher a gente com coisas que possam acrescer, enfim, que a gente realmente possa aqui vir a compartilhar coisas importantes, né? Então, falando dessa semana, vou contar aqui um pouquinho para vocês que na quarta-feira a gente vai ter a Yael Steiner, cineasta de São Paulo, produtora cultural, que está trazendo um assunto bem interessante, bruxas contemporâneas. Enfim, vamos falar sobre o sagrado feminino e várias outras coisas que depois eu vou detalhar para vocês. Na sexta-feira, nosso bate-papo é com a chefe Dawi, chefe maravilhosa, dona do Ruela de São Paulo, e foi a primeira mulher no mundo a participar do Hell's Kitchens. Então aguarde que essa vai ser incrível. E no sábado, ainda dentro da gastronomia, mas uma outra visão, a gente vai fazer uma dobradinha com Pedro Melo Souza, que foi tanto sucesso que a gente vai repetir aqui, mas dessa vez se aprofundando em harmonização. Vamos falar de vinhos e da parte toda de comida, enfim. O nome é Na Adega e na Cozinha com Pedro Melo Souza. Então é isso, gente. Fora isso, eu preciso contar para vocês que hoje ficou pronta a vinheta que vai lançar o nosso YouTube. Então, assim que a gente receber, eu acredito que hoje à noite a gente já vai estar enviando para todos vocês, porque aquela live maravilhosa do Newton Bonder e várias outras já estão no ar e vocês vão poder acessar através do YouTube. Tá bem? Bom, gente, olha aqui. O tempo voa e eu não quero perder tempo, porque a gente já sabe que o Instagram corta a gente do ar, né, no meio do que a gente está conversando. E como o papo hoje é mais um papo maravilhoso, deixa eu localizar aqui a solicitação do Ronaldo Guimarães para a gente poder chamar ele para vir para cá e a gente poder começar a conversar. Já chamei. Aguardando. 3, 2, 1. Ó, você sabe que é uma Olá. crítica fazer esse 3, 2, 1 nessa internet, mas sempre dá certo. Ah, isso aqui é bom, maravilha. Pô, eu tô Seja aqui até. bem-vindo, Ronaldo. Que Eu que bom. agradeço o convite, Raquel. Muito obrigado aí pelo convite. Sempre muito bom bater um papo. Agora, pô, falar de economia, pô, com tanta gente bacana aí que você anunciou, fica até meio chato, né? Fiquei só Não, com a muito parte pelo chata. contrário. O que seremos de todos nós, inclusive todos que vão vir, sem a gente entender o fio terra que é a economia, né? E Pois que é um é. assunto que a gente está muito preocupado, né? Então, assim, eu acho que esse é um momento único mesmo, né, na história mundial, né? E a gente se encontra, na verdade, Ronaldo, num grande cobertor curto, né? Porque se a gente não sair de casa, que é o que a gente tem feito e tem que fazer, né? A gente sabe que a economia vai indo para o brejo, né? Ao mesmo tempo, se a gente sair, a gente sabe que a gente está provocando, né? Enfim, talvez até um atraso e uma piora dessa economia e muito pior do que isso, né? Assim, o agravamento da própria pandemia e mortes, né? Como é que a gente fica nesse cobertor curto? Vamos começar por aí? Pois é, Raquel, é complicado, né? A gente tem visto assim, na verdade, tudo isso é muito novo, né? Então a verdade é que como isso começou na China, depois foi para a Europa, Estados Unidos e chegou talvez um pouco depois aqui no Brasil,
a gente tem tentado um pouco olhar o que está acontecendo lá fora e olhar para os países que fizeram assim, movimentos, né, num primeiro momento de lockdown, depois, né, digamos, um momento de distanciamento social num primeiro momento, e depois, talvez, com né, o crescimento muito acelerado de novos casos de contaminação pelo Covid, acabaram optando por estratégias talvez um pouco mais restritivas, né? Às vezes, em determinados momentos, lockdown mesmo, no sentido estrito da palavra. O que a gente tem observado é que talvez a nossa experiência aqui no Brasil tenha sido talvez um pouco a pior dos dois cenários, né? Porque a gente não optou nem por um sistema que alguns países optaram, tipo, olha, deixa todo mundo exposto, vamos contaminar, e porque a gente sabe que todo mundo tem que, né, de uma certa forma, ser contaminado pelo Covid, para que você não tenha uma segunda onda de contaminação, mas aí, de novo, são economias menores, com, né, um alto grau, né, de conhecimento, de educação, coisas desse tipo, e outras economias que optaram por, digamos assim, olha, vamos fazer um lockdown bastante importante, extremamente restritivo, e aí a gente evita e tenta que a economia consiga recuperar, né? Digamos assim, a gente faz um lockdown muito forte e na sequência a economia começa a estar livre para você poder voltar a trabalhar. A gente, infelizmente, ficou, eu diria que no meio do caminho, né? A gente não optou nem por um lockdown, a gente optou por um distanciamento social. Mas pior do que isso, acho que tem faltado muito no Brasil a liderança, o cara que coordena, né? A pessoa... Eu ia falar isso, né? Que logo no começo a gente teve aí a pessoa que deveria dar o grande exemplo avacalhando tudo, né? Pois é. A grande verdade é essa, né? A gente espera de um líder, né? No limite sempre a ponderação, a tranquilidade, a melhor forma de conduzir a situação. Pois é. Então, assim, e o problema é que, infelizmente, até mesmo aqueles que fizeram, talvez, um movimento mais correto, né, em termos de distanciamento social, ou até mesmo em alguns casos lockdown, fizeram isso olhando para o lado errado, né, talvez tentando se beneficiar politicamente desse movimento. Então, infelizmente, mesmo às vezes os movimentos corretos no Brasil foram feitos única e exclusivamente para tentar se beneficiar politicamente. Então isso é muito chato, é muito desagradável. E a gente comentava, inclusive, ontem, numa reunião nossa do banco, saiu uma reportagem bastante importante nesse final de semana no The Guardian, contando um pouco da história do caso da Argentina. A Argentina, a gente sabe que é um país que tem vivido, né, uma série de crises econômicas ao longo de todo o tempo. Tivemos agora de novo uma transição de governo, né, do Macri para a turma de novo da Kirchner. Mas é interessante descobrir lá que quando eles optaram pelo lockdown para a Covid, logo no começo, interessante que o Macri foi para a televisão e decretou apoio. Cara, não é porque a gente é de partido diferente que a gente tem que trabalhar pensando diferentemente para a nossa sociedade. E sabe qual é o resultado prático disso? A Argentina toda tem menos casos do que, por exemplo, a Zona Oeste do Rio de Janeiro. Nossa. Então, assim, é uma coisa que impressiona um pouco a gente, né? A gente, na verdade, infelizmente, ficou com talvez o pior dos dois mundos, porque a gente não conseguiu nem fazer o distanciamento, a gente fez um distanciamento, mas era mais ou menos, preocupação com a economia, mas, assim, é óbvio que a gente não tem a resposta certa, qual seria talvez a melhor forma para o Brasil. Mas, assim, olhando para alguns exemplos, a impressão que a gente fica é que, se a gente tivesse feito um congestionamento, talvez um lockdown bem forte, a gente conseguisse sair mais rápido, né? E a gente tivesse que ficar parado com a economia por menos tempo, né? Então a gente viu assim que hoje a gente tem uma situação em que a gente teve em alguns estados, entre 60% e 70%, né, de isolamento, agora está tudo caminhando para 50%. As decisões individuais de alguns prefeitos, governadores, têm tumultuado demais. Acho que um exemplo clássico foi o que a gente viu agora em São Paulo hoje, né? O Bruno Covas definiu lá 50% desse negócio do rodízio de carro. Você viu o que aconteceu com o sistema de transporte público em São Paulo? Todos lotados, então quer dizer, com um risco de contaminação ainda maior. Então, assim, não se fala a mesma língua, né? Quer dizer, não tem uma unidade, né? E é exatamente a mensagem que está sendo dada o tempo inteiro nessa pandemia é isso, né? Primeiro, eu ia exatamente partir para essa pergunta, né? Porque, assim, né, a gente tem tratado a situação do coronavírus como um problema global, né? Onde todos se veem inicialmente na mesma situação geral e de risco. Mas quando se trata de economia, a gente percebe claramente a diferença estrutural de cada país, né? Quer dizer, como é que você vê a economia global comparada, né, uma economia desenvolvida à economia brasileira nesse momento? Ou seja, uns têm lastro e a gente que já entrou meio, né, bambeando nessa situação agora. Eu acho que esse é um ponto bastante relevante, né? Eu acho que, de uma certa forma, todas as grandes economias globais, e mesmo talvez as economias de primeiro mundo, elas talvez
demoraram um pouco a tomar alguma decisão sobre essa questão específica do Covid. Você vê até mesmo, por exemplo, países de primeiro mundo, como a própria Itália, Espanha e até mesmo os Estados Unidos, talvez não tivessem levado tão a sério essa questão da contaminação e coisas do tipo, e de uma hora para outra a coisa acelerou de tal maneira que todo mundo teve que partir para medidas restritivas mais importantes. Acho que a principal diferença, né, desses países, e acho que, digamos assim, de uma forma mais específica, os Estados Unidos vis-à-vis o resto do mundo, é que os Estados Unidos é uma economia muito forte, é uma economia que tem dólar, que é uma moeda que todo mundo quer. A gente, infelizmente... Vamos falar dela, inclusive, né? Pois nós aqui, infelizmente no Brasil, a gente vem ainda num processo de recuperação de uma economia assim, bastante frágil, que sofreu muito aí ao longo dos últimos tempos, de novo, por problemas até mesmo gerados aqui internamente. A gente passou, se a gente pensar aqui em termos de últimas grandes crises globais, né, que a gente teve um movimento talvez não igual a esse, mas parecido, se a gente lembrar ali de 2008, né, que foi uma grande crise financeira global. A partir de 2009, o que a gente viu foi, sem dúvida nenhuma, um cenário de recuperação econômica global. E o Brasil, infelizmente, não se aproveitou disso. Por quê? Porque a gente ficou aqui envolvido em brigas políticas, de novo, certas ou erradas, mas a gente efetivamente ficou fora desse grande momento de melhora da economia global. Então a gente viveu, durante todos esses anos, né, ainda uma situação em que o Brasil ficava muito frágil vis-à-vis as demais economias. Chegamos hoje, de novo, a uma situação em que a gente precisa, pensando até como um orçamento de uma família, a gente precisa no Brasil, a gente vem ao longo do tempo sempre gastando mais do que a gente ganha de salário. A gente arrecada grana, mas gasta demais. Então, a gente é uma economia que é uma economia como de uma família frágil. E agora, a gente chega num momento em que a gente precisa efetivamente aumentar muito os gastos, porque não tem jeito, a gente precisa ajudar as pessoas que estão, né, em situação de maior vulnerabilidade, empresas que estão em situação de maior vulnerabilidade por conta dessa crise, e não tem jeito, a gente vai ter que gastar mesmo. Então, assim, mas infelizmente, por exemplo, a economia americana, até se você observar o que já tem acontecido lá, por exemplo, a gente teve uma destruição, o último dado de emprego que saiu na sexta-feira, foram destruídos nada mais, nada menos do que quase 21 milhões de empregos. Isso aí é uma coisa, assim, absurda, né? Assim, é de uma violência, assim, poucas vezes vista, né, na história econômica, pelo menos moderna. Mas, de novo, é um governo que tem grana, que tem poder, tem jogado grana no mercado, tem jogado auxílio para as pessoas, e eu acho que tem uma chance não desprezível desse cara sair muito rápido da crise. Eu acho que a aposta é realmente essa. Aqui no Brasil, a gente vai ter uma situação do seguinte: estamos ajudando as pessoas agora, né? Temos ajudado com ajudas monetárias, financeiras, ajudado os bancos, empresas, coisas do tipo, mas o problema é que a nossa saída da crise certamente vai ser talvez um pouco mais devagar, porque quando a gente começar a melhorar, a gente vai ter que começar a recolher de novo isso, toda essa ajuda que foi dada, porque infelizmente a gente precisa pagar nossas contas. Então o governo, assim como as famílias, a gente vai precisar devolver toda essa grana que a gente está, na verdade, transformando em dívida, porque caso contrário, a gente pode viver uma situação muito parecida com o que a gente vivia no Brasil na década de 80 ali, da inflação alta. A gente, quando começa o governo a imprimir dinheiro e jogar dinheiro para todo mundo, se a gente não volta para uma situação, quando as coisas normalizarem, uma situação de mais estabilidade, que você esteja preocupado, né, gastar apenas aquilo que você está ganhando, a consequência final disso é inflação. Então, assim, economias maduras, como até a própria economia americana, a economia europeia, tem muito espaço para ter uma recuperação, né, de preços e tal, porque a inflação está muito baixa lá e sempre foi. No Brasil, infelizmente, a gente ainda é muito novo nesse mundo de ter inflação muito baixa. Esse ano, especificamente, a gente vai dar um pouco de sorte, porque acho que a inflação aqui vai ser realmente muito baixa. As indicações hoje aí é de que a gente vai ter um IPCA, né, que é, digamos assim, a inflação oficial do Brasil, abaixo de 2%. Inclusive, já no mercado hoje, a gente já tem ali o mercado apostando numa inflação talvez abaixo de 1%, e o que tem facilitado, inclusive, com que o Banco Central possa cortar aí a taxa de juros para tentar ajudar as pessoas, aliviar as pessoas que precisam tomar dinheiro, né? Facilitar essa transmissão da política monetária ou da quantidade de dinheiro circulando na economia. O Banco Central caiu o juro na semana passada para 3%, é uma mínima, né, histórica, a gente nunca viu no Brasil, nunca tivemos uma experiência desse tipo, né, na era moderna, e ao que tudo indica, pelo menos com as novas indicações que a gente tem aí da política monetária, que a gente provavelmente, na próxima reunião do Banco Central aqui no Brasil, a gente deva ter de novo mais um movimento de corte aí de juro.
Então, provavelmente, a gente vai ter o juro aí próximo de 2, 2,25, 2,5, dependendo desse movimento. Então, isso ajuda? Ajuda muitíssimo, né? Nesse momento, a gente precisa de todo o apoio possível, seja do Banco Central, via política monetária, juro baixo, para tentar estimular as famílias. Antes da gente até ir aí para os juros, que também é uma outra pergunta que eu quero te fazer, eu queria te perguntar antes o seguinte, né? Assim, como é que fica para você essa imagem, né, no caso do nosso governo atual, em relação à credibilidade e confiança para o mercado externo? Né? Porque assim, eu tenho vergonha alheia do que eu tenho assistido. Então, assim, eu fico imaginando assim, a nível técnico, né? Enfim, como é que isso fica, né? A nossa imagem lá para fora? Pois é bastante complicada, né? A gente, acho que um bom exemplo disso é que a gente talvez tivesse alguns clusters dentro do governo em que as pessoas reputam bastante credibilidade e respeito, né? Então hoje, eu ainda acho que, por exemplo, o time da economia é um time de primeiríssima linha. É um time que não deixa a dever nenhum time de economia de qualquer governo, né? Seja de primeiro mundo, que você queira comparar. A bem da verdade é que, infelizmente, essa turma não está conseguindo trabalhar sozinha, ou seja, até mesmo trabalhar em paz, né? Não tem autonomia, né? Ela está sempre ali o outro sendo... lá saiu fora, inclusive. É exatamente isso. Então, assim, a gente fica sempre no meio dessa fogueira de vaidades, barra perseguições, barra discussões. A gente tem também hoje, assim, infelizmente no Brasil, os três poderes, assim, às vezes tentando permear, né, entre as alçadas de um e de outro, o que acaba gerando cada vez mais, digamos, palavras mais duras, posturas mais beligerantes. Então, assim, não ajuda muito, infelizmente. Então, quando a gente conversa lá com o pessoal, basicamente, né, dos investidores estrangeiros, eles têm, assim, uma preocupação muito clara, Débora. A gente fica muito na... pô, será que o pessoal lá está preocupado? Pô, não sei. Eles têm uma visão muito simples e cara. Meu amigo, se eu fizer um investimento aí, meu investimento vai maturar? Eu consigo receber ele de volta? Eles são muito pragmáticos com relação a isso. Ronaldo, resumindo, show me the money. Pois é um pouco isso. Na verdade, mas o que eles precisam é o seguinte, a gente tem um pouco de estabilidade política. Eu acho que, Raquel, se a gente tem estabilidade política, o dinheiro vem, o investidor estrangeiro vem e investe. Todo mundo avalia o Brasil sempre com uma excelente oportunidade de investimento. A gente tem um mercado aqui consumidor muito grande, uma economia muito dinâmica, mas, assim, infelizmente, ruídos políticos acabam que postergam todos esses problemas, todas essas atuações do investidor estrangeiro. Problemas, assim, de uma maneira geral, em termos de economia, governos, economias emergentes como a brasileira, a gente tem vários exemplos aí no mundo que também tem esse problema. A África do Sul tem esse problema, a Rússia tem esse problema, a Turquia tem esse problema, e nem por isso os investidores deixam de ter investimentos relevantes, às vezes, também nessas economias. Então aqui no Brasil, inclusive, quando a gente olha especificamente antes dessa crise da pandemia, a gente sempre avaliou o Brasil como uma excelente oportunidade de investimentos, porque na América Latina acabou que a gente virava assim, como quase que uma bela noiva, né? A gente ficou muito para trás em termos de crescimento, tem um mercado assim muito grande, e quando você olha aqui, mesmo para economias aqui na América Latina, que tem algum dinamismo, são economias muito pequenas. A economia do Chile, beleza, é uma ótima economia, mas ela é pequena demais. Colômbia, Peru, também estão fazendo o dever de casa, está super legal, mas, de novo, nenhuma delas é capaz e tem a capacidade e o dinamismo da economia brasileira. Então, assim, se a gente tivesse tranquilidade política, calmaria política, o Brasil certamente seria assim, um hub muito importante de investimento estrangeiro. Então, assim, eu não tenho muita dúvida. Quando a gente conversa com todo mundo lá fora, é essa sensação. Pessoal, vocês só precisam ter paz política. Tendo paz política, dinheiro vem, e a gente acha que, de novo, ainda mais com esse câmbio no preço que está, o Brasil ficou muito barato em dólar, para qualquer investidor. Lado também, tudo sempre tem um outro lado, né, Ronaldo? Sem dúvida, sem dúvida. Eu ia te perguntar o seguinte, o que você diria nas mudanças, assim, em relação à produção e o mercado mundial? Por exemplo, a gente vai deixar de depender um pouco mais da China, por exemplo? Como é que você acha que vai rolar essa mudança na pós-pandemia? Raquel, eu acho assim, vai ser uma discussão importante, né? A gente já vinha, na verdade, principalmente assim, as duas grandes forças globais, né? Estados Unidos e China, já vinham numa postura ali, digamos, um pouco mais belicosa. Lembrando que pré-pandemia, a gente tinha tem eleição, na verdade, americana, né, no final desse ano. Então, assim, o Trump é um forte candidato à reeleição.
vinha com a economia crescendo bastante, gerando muito emprego. Você vê a taxa de desemprego nos Estados Unidos era a mais baixa de todos os tempos aí, há 2 meses atrás. Então, assim, ele era um forte candidato. E ele sempre soube que, inclusive, um discurso que sempre uniu republicanos e democratas era um discurso de bater na China. Por exemplo, quando o pessoal queria bater na Venezuela, republicano batia, mas o democrata não batia. Quando você quer bater, por exemplo, em algum outro país, o republicano batia, o democrata não. Mas na China, o discurso é muito parecido. Bater na China agradava os dois lados. Então a gente já esperava desde o começo do ano. A China é uma ameaça, né? Pois é, acaba que, para o americano, de uma maneira geral, os dois lados, tanto o republicano como o democrata, enxergam a China como uma ameaça. Então, assim, a gente já imaginava que essa postura seria beligerante ao longo de todo esse processo, e a coisa agora, na verdade, só deu, digamos assim, né, que deu uma piorada, que agora, com toda essa questão do vírus, talvez da subnotificação da China, da importância da contaminação desse vírus, talvez ter escondido ali um pouco as estatísticas e deixado o pessoal meio para trás no poder de decisão, acho que tende a aumentar um pouco essa pressão americana sobre os chineses, e a gente viu até que ao longo das últimas semanas as discussões foram bem acaloradas. Bem verdade que na sexta-feira saiu uma notícia de que representantes dos dois países estavam começando a chegar a algum acordo para tentar fazer com que a China começasse a comprar mais produtos americanos, e esse seria talvez ali o primeiro passo de uma tentativa de equalização dessa guerra comercial que a gente está vivendo. Exatamente. Mas agora, claramente, dá para a gente saber, eu acho que está muito claro que o que as pessoas começaram a perceber é que todo mundo estava muito refém da China. Né? Uma vez que a China parou, quase todo mundo parou, porque a China acabava sendo talvez ali o grande supridor de produtos, né? Para que as pessoas pudessem ou produzir seus negócios, né? Peças de carro, peças de eletrônicos, qualquer coisa nesse sentido. Então, assim, eu acho que eu não descarto, sinceramente, que a gente vai ter um reequilíbrio de forças nessa questão. Quer dizer, talvez as economias e as empresas vão se tornar um pouco menos dependentes, ou vão tentar, não sei se vão conseguir num primeiro momento, mas tentar se transformar, ser assim um pouco menos dependentes da China nessa questão específica, quando você demanda insumos chineses para sua produção. É bem verdade também que a China produz muito barato. Quer dizer, as coisas estão lá, as pessoas têm transformado e mudado muitas plantas, né? E a compra de muitos insumos vem exatamente por uma questão de preço. A China, pelo fato de ser um competidor importante, acaba que é melhor produzir lá mais barato e você consegue vender o seu produto mais barato. Mas eu acho que, de novo, tudo isso, né, reforça muito o discurso do Trump, que sempre foi um cara que bateu muito nisso, que a China rouba emprego de americano, que a China rouba produto, né, a questão de empresas saem dos Estados Unidos para produzir na China, e eu acho que tem uma chance agora da gente reavaliar isso sim. Eu não tenho muita dúvida, não. E aí, no caso, partindo disso, assim, quais você acha que são os países que largam na frente em relação, né, a essa crise toda e nessa pós? Ou seja, em português, claro, quais os países que você acha que realmente se deram bem, né, dentro dessa situação? Eu acho que os Estados Unidos vai ser talvez o país que vai conseguir se recuperar mais rápido, tá? Acho que pelo próprio dinamismo da economia e pelo poder que o Banco Central tem de atuar e do próprio governo também atuar e fazer essa modificação. Então, assim, eu acho que tivesse que apostar em economias que vão se recuperar rápido, os Estados Unidos é uma. A China também é outra, obviamente, mas eu tenho certeza que a China vai entrar, assim, vai ter muito questionamento, sabe? As pessoas vão continuar comprando da China mesmo e tal. Então, assim, eu acho que agora tem um projeto grande de estímulo por parte do governo chinês, tem sido, assim, recorrente notícias nessa linha. Eles vão tentar também sair mais rápido, como também foram o primeiro país a entrar, né, nessa questão toda do lockdown. A saída agora faz com que também a recuperação dele seja um pouco mais rápida e, digamos assim, na frente de muita gente. Mas, assim, quando a gente olhar, provavelmente, daqui a 6 meses, 8 meses, eu acredito que a economia americana vai ser a economia que tende a se beneficiar. Não é se beneficiar mais, mas, assim, é que vai conseguir recuperar muito mais rápido por todo o dinamismo que a economia americana tem e de toda a atuação que tanto o Banco Central como o próprio governo americano tem. Certo. E aí, no caso, em termos de Brasil, sei que é muito nebuloso esse momento que a gente está vivendo aqui para você poder ter uma resposta precisa. Mas se você tivesse que dizer assim para a gente, qual o teu feeling, em quanto tempo você acha que a gente vai demorar para se recuperar economicamente? Não.
Olha, Raquel, vou te falar de pergunta difícil, velho. Vou Pois ter é. uma saia justa agora. Não, é que na verdade, assim, a gente fala assim que hoje, até mesmo nas grandes economias, a gente tem muito mais dúvidas do que certezas, né? Eu acho que o principal e o fundamental é que enquanto a gente, por exemplo, não conseguir desenvolver uma vacina, que tenha um tratamento que seja realmente efetivo contra a Covid, vai ser difícil você imaginar assim, as coisas acontecendo muito rápido. De novo, eu vou te fazer uma pergunta que a gente tem feito bastante aqui para as pessoas. Imagina uma situação em que hoje, por exemplo, os shoppings reabriram no Brasil. Tudo reaberto. Shoppings, restaurantes e tal. O que a gente vai fazer? Você, por exemplo, sairia hoje para jantar num restaurante cheio de pessoas? Provavelmente não. As pesquisas qualitativas... Essa pergunta, eu te responderia não. Né? Assim, porque pois é. Ontem eu estava até assistindo, enfim, um programa super bacana e que eles estavam assim, eles têm uns números super de estatística dizendo que antes de setembro eles não conseguem ver, enfim, a segurança, né? Uma segurança total para que as pessoas saiam à rua. Gente, setembro é muito tempo, né, Ronaldo? É muita loucura, é muita loucura. Muita e, de loucura. novo, a gente né, faz assim, algumas sondagens e tal, e a gente percebe que quando você pergunta para as pessoas, 30% delas que hoje falaram que, olha, não, a coisa normalizando, eu vou para a rua, eu vou para o mercado, eu vou para o shopping, eu vou... Então, assim, é muito pouca gente, né? Então, acho que enquanto a gente não tiver o restabelecimento da confiança das pessoas, que elas podem ir à rua, que elas não serão contaminadas, ou que, em caso de algum problema, a gente consiga acesso ao sistema de saúde, seja ele público ou privado, eu acho que a tendência é uma mudança bastante importante no estilo de consumo, no estilo de relacionamento das pessoas, coisas desse tipo. Então, assim, a gente imagina que, bom, nas economias de primeiro mundo, o verão chegando agora, as coisas começando, né, a gente está ali um pouco naquele soft opening, né? Tudo abrindo devagar, poucas pessoas, alguma coisa, talvez uma experiência meio contida. Porque existe também um medo, né, e um risco muito grande de uma segunda nova onda de contaminação. Exatamente. E se isso acontecer, eu acho que vai ser assim, muito problemático, porque a economia vai demorar ainda muito mais para responder. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar bastante, né? Assim, o chute hoje, eu diria que nos próximos 2 meses, a gente começa a ter de novo a economia aqui do Brasil engatinhando, né? Quer dizer, as coisas abrindo devagar, né? Os governos talvez assim tentando controlar um pouco mais isso, até mas assim... tem que ter regras, né, Ronaldo? Assim, pois cada um restaurante é uma coisa que se as pessoas sentarem uma do lado das outras nas mesas, é complicado. Né? Uma loja, talvez você possa até controlar com a porta o número de pessoas que tem dentro. Então, assim, é essa consciência. Tem uma pergunta aqui, não, um comentário, que aqui no Centro-Oeste já temos cidades em que o comércio voltou, mas a demanda não mudou. Né? Quer dizer, também essa é uma outra questão. Né? Quer dizer, assim, não adianta abrirem as porteiras, como é que ficam os bolsos vazios, né, em relação ao consumo. Né? Porque aí você volta com os teus empregados todos, com os teus custos fixos, com tudo funcionando ali, né, a pleno vapor, e você vai ter um custo para poder bancar, né? Quer dizer, a sua empresa em pleno funcionamento, né? Exatamente. A gente tem um pouco bastante essa preocupação, né? Porque, de novo, a economia mais dinâmica do mundo, que é a economia americana, sem dúvida, você vê que em uma questão de 2 meses, 20 milhões de empregos, 22 milhões de empregos foram destruídos. Então, assim, a gente sabe que o efeito disso também no Brasil vai ser pesado. Não tem jeito, não adianta a gente achar que, não vai acontecer nada. Não, vai ser pesado. Muitas pessoas vão perder os empregos, a gente não vai ter muita saída, né? O governo vai ter que arrumar alguma forma de arrumar dinheiro em algum lugar, ou seja, via privatização, ou vai ser via, né, aumento de impostos, o que também é muito ruim para a economia, ninguém aguenta mais. Pois é. Bater então, assim, lesado vai ser uma doideira. É uma loucura, uma loucura. Mas, infelizmente, quando a gente olha assim, não tem muita saída, né? Infelizmente, não tem muita saída. A gente vê claramente... Você acha que é uma coisa, assim, claro, falando em geral, mas, tipo assim, de existir essa conscientização generalizada é muito complicado, né, Ronaldo? Eu acho muito difícil, porque, na verdade, o nome anistia acaba transvestido de um outro nome que vira calote, né? E essa história de a gente não pagar as contas, a gente sabe, a história econômica mostra pra gente que depois a gente carrega um peso nas costas desse negócio
por muitos e muitos e muitos e muitos anos. E, de novo, acho que o Brasil talvez seja um grande exemplo disso. Tudo aquilo que a gente fez de errado ali na década de 80, 90, a gente demorou muitos e muitos e muitos anos para tentar reganhar a confiança, né, dos grandes investidores, das empresas e tal. A gente consegue isso. A gente agora propõe de novo, olha, ninguém paga ninguém, vamos ver o que acontece. A gente sabe que a gente vai demorar, de novo, mais 20 anos, provavelmente, para chegar aonde a gente estava, sei lá, 20 anos atrás. Então, assim, a gente tem que ter um pouco dessa né, percepção. Agora, acho também que já existe hoje uma grande boa vontade, né, de todo mundo de tentar facilitar a vida de todo mundo. A gente vê bancos aí já automaticamente rolando empréstimo de clientes que estão adimplentes por um período ainda maior, por um juro mais baixo. O Banco Central tem tentado estimular a compra de dívida de algumas empresas com o objetivo de dar fôlego de caixa para essa turma. Você vê que existe um projeto grande de comprar algumas participações de algumas empresas aéreas no Brasil com o dinheiro do governo, que é exatamente isso, com o objetivo de que você mantenha e a empresa simplesmente não deixe de existir. Agora, a gente sabe bem que isso é muito legal e muito bacana e chega rápido para os grandes empresários. O grande objetivo é fazer isso chegar também para os pequenos e micros. A gente sabe que é muito difícil. Então, mas assim, a gente tem que ter um pouco dessa consciência, né? Não vai ser fácil, a vida já não era fácil pré-pandemia, acho que pós-pandemia ela também não vai ser fácil. A gente vai continuar aí, provavelmente, batalhando aí por um longo tempo para tentar voltar onde a gente estava há algum tempo atrás, infelizmente. Ronaldo, assim, não posso deixar de falar aqui um pouquinho do economês também para as pessoas todas que estão querendo saber. Então, assim, vamos à pergunta que não pode calar, né? Até onde esse dólar vai, Ronaldo? Olha, que loucura, né? A gente... porque a impressão que dá é uma coisa desenfreada, o dólar disparou, cada dia eu fico com medo de olhar assim. Pois é, hoje já subiu de novo, cara. E parece que amanhã vai subir de novo. Se tem uma má notícia é essa. Pois é. A gente, assim, tentando falar um pouquinho, talvez um pouco maior sobre o câmbio, né? A gente, principalmente no mercado financeiro, nesses grandes fluxos de capitais pelas economias do mundo, muitos investidores buscam duas coisas. Ou você consegue ter retorno sobre o investimento que você está fazendo financeiro, ou você faz investimento em economia real, buscando também retorno, né? Você monta uma fábrica, você também quer ganhar dinheiro com isso, faz parte do processo. Então, assim, o Brasil, ao longo de toda a sua história, pelo menos recente, sempre foi uma economia que as pessoas viam muito como a gente fala que é carry trade. Carry trade era assim, você tem um juro alto, eu tenho um juro baixo, por exemplo, nos Estados Unidos, no Japão, na Suíça, eu tomo o dinheiro lá e aplico aqui no juro aqui do Brasil. Então, o câmbio sempre recebia muito esses fluxos de investimento estrangeiro aqui no Brasil, que os investidores lá de fora vinham e compravam a dívida do Brasil aqui no mercado local em reais. Ao longo de todo esse processo de estabilização e, de novo, agora, principalmente quando esperou-se do governo uma postura mais liberal e que, inclusive, abriu espaço, por exemplo, para a gente estar com a taxa de juros, não agora no patamar de 3%, mas quando a taxa de juros estava ali próxima de 5%, 6%, a gente mudou um pouco essa percepção. As pessoas começaram a perceber o Brasil como o seguinte, o Brasil agora não vai ser mais um país em que a gente traz dinheiro de fora e aplica no juro aqui. O Brasil agora vai ser uma economia que a gente traz investimento real de fora e aplica aqui, e esse fluxo equilibraria o mercado de câmbio, né? Gente que estava investindo em juros indo embora, mas gente interessada em investir na economia real entrando. Só que no meio do caminho, infelizmente, a gente não conseguiu entregar nenhuma coisa nem outra, porque o juro caiu rápido demais e a economia brasileira cresceu muito pouco. A gente, de novo, quando a gente conversava muito com os investidores lá fora, todo mundo falava, cara, eu preciso ver crescimento no Brasil. O dia que eu conseguir realmente crescimento, a gente tem assim uma montanha de dinheiro para entrar. Ano passado a gente teve um crescimento pífio, né? O Brasil cresceu 1%, muito pouquinho, atrás inclusive de grandes economias maduras. E por ser uma economia, né, dita emergente, esperava-se um crescimento mais forte. Então assim, mas isso não aconteceu. A expectativa veio para esse ano de 2020. Então as indicações ali no começo davam de um crescimento ali em torno de 2 e pouquinho, mas como esse crescimento ainda não estava aparecendo muito nos números, as pessoas, de novo, continuaram pegando dólares aqui, reais daqui, comprando dólares e mandando lá para fora. Porque não valia mais a pena, ou até mesmo
estava muito mais interessante, por exemplo, investir na economia americana, ou botar dinheiro, por exemplo, no México, que são países assim que disputam o mesmo fluxo, e acabava gerando esse tipo de movimento. Algumas empresas, inclusive, o dólar frente ao real. E agora com a pandemia, foi o pior de tudo. Foi o pior de tudo, porque agora a gente não tem nem juro, né, para atrair o cara para trazer dinheiro para aplicar aqui, porque com juro a 3 e caminhando para 2,5, e também a gente não vai crescer esse ano. As expectativas agora ainda está muito, né, tem um range muito grande aí de crescimento. No olho do furacão, né, Ronaldo? A gente tá no olho o pessoal do furacão. fala tem gente agora, que vai de -4 a -7 de queda do PIB para esse ano aqui no Brasil. Isso é muito ruim, entendeu? É muito ruim. Eu trouxe o Ronaldo aqui, não era, infelizmente, adoraria boas notícias, mas a gente quer os dados de realidade. Pois é. Perguntar assim, por exemplo, quais seriam os investimentos inteligentes, então, com essa queda de juros? Olha, eu acho que não tem muito jeito. A gente, de maneira geral, no Brasil, sempre se acostuma muito a ganhar dinheiro sem correr risco, né? Porque o juro aqui no Brasil sempre foi muito alto, um pouco desse carrego que a gente falou um pouquinho, né, mais atrás, de ter dado calotes na dívida, gastar mais do que arrecada, tudo isso aí que a gente já falou e que vinha acontecendo na economia brasileira ao longo de todos esses anos e que acaba cobrando sempre um preço. Então, assim, a gente sempre ficava muito tranquilo ali, deixando o juro ou no CDI, no CDB de um banco, não precisava correr risco para ganhar dinheiro. Agora, com essa normalização dos juros, tudo bem que infelizmente por conta de uma pandemia e coisas do tipo, a gente necessariamente tem que correr um pouco mais de risco para conseguir um pouco mais de rentabilidade. Então, assim, não tem muito jeito. Então, assim, dinheiro hoje que sempre viveu, por exemplo, na renda fixa, vai ter que começar a ter também um pouco de bolsa, vai ter que começar a olhar algumas empresas para comprar risco de crédito, debêntures, coisas desse tipo, porque faz parte hoje de você ter um portfólio hoje muito mais diversificado e que ele, em determinados momentos, balança também. Não é aquela coisa que nem você ficava, não, mês que vem eu vou ganhar 1% ao mês, está tranquilo. Então, necessariamente, eu acho que hoje faz parte da alocação de todo mundo ter bolsa, por exemplo, faz parte da alocação de todo mundo ter investimentos, por exemplo, no exterior. Hoje é muito fácil, né? Principalmente através de todas as estruturas que a gente tem hoje de fundos que investem no exterior. Você pode ficar, inclusive, comprado em dólar com esses fundos, assim, talvez dos produtos que a gente tenha no banco, que deu grande resultado, foi exatamente os fundos que compram, por exemplo, ações do mercado americano. Porque o cara ganhou o dinheiro no dólar aqui e a Bolsa Americana, dependendo do papel, já está até subindo no ano. Então, assim, mas, Ronaldo, faz muita diferença. Serve também para pequenos investidores ou o que você está falando é só para grandes investidores? Não, essa que é a grande vantagem. Assim, Raquel, um pouco do nosso compromisso e do nosso objetivo como banco digital, Modal Mais, é exatamente democratizar o investimento. Isso não é da boca para fora. Só para você ter uma ideia, hoje a gente consegue ter disponível, a partir de R$30, as pessoas conseguem investir, por exemplo, no Tesouro Direto em alguns fundos. E a partir de R$100, você já tem produtos, inclusive, que te dão acesso a esse tipo de operação no mercado externo. Então, assim, existe hoje realmente uma revolução em termos de investimento. Não é? Esses investimentos hoje, eles estão acessíveis para qualquer pessoa, de qualquer patamar. Não tem mais aquela desculpa, eu vou deixar meu dinheiro na poupança, eu vou deixar aqui porque eu tenho muito pouquinho. Hoje, de novo, esses investimentos que antes estavam disponíveis apenas para grandes investidores, no passado, não muito distante, hoje eles são exatamente os mesmos investimentos disponíveis para o cara que tem R$100, que tem R$1.000, R$5.000. Agora, é o mesmo que o cara bota de 100 mil. Você mantém depois ou é algo passageiro pela crise? Não, eu acho que o acesso a esse tipo de investimento ele vai ser permanente. Eu acho que esse é um movimento que já está acontecendo e ele é inexorável. Então, assim, hoje a facilidade da internet, a facilidade de você não ter que ir para um lugar assim físico, né? Por exemplo, uma agência de banco, coisas desse tipo, tudo é muito simples, muito direto. Você direto pelo teu celular, né? Pelo teu computador, você consegue acessar isso. Uma plataforma que é 24 horas por dia, é verdade. 24 horas por dia. Então, assim, é tudo muito simples e muito bacana de você fazer. E, de novo, essa possibilidade te dá também a possibilidade, de novo, de que uma pessoa que more, por exemplo, no Amapá, uma pessoa que mora no Rio Grande do Sul, que mora em Brasília, que mora no Rio, que mora em São Paulo, consiga acessar isso com a mesma facilidade, por exemplo, que qualquer pessoa.
Então a gente, por exemplo, tem hoje, inclusive, clientes que moram, por exemplo, nos Estados Unidos, e o cara de lá são brasileiros que foram para os Estados Unidos, né, estão estudando, fazendo coisas do tipo, mas conseguem gerenciar os seus investimentos de lá. Não tem mais aquela coisa do local, do físico, né? Tudo via internet, direto, super fácil, super seguro. Então acho que esse é um pouco do compromisso, né? Tá fácil, hoje em dia é simples, direto, e você hoje, com o advento da internet, e a possibilidade de você buscar informações relevantes, é muito difícil você, né, ser enrolado ali, o cara com aquela conversa mole, não, coloca aqui que é mais fácil. Você consegue hoje comparar qualquer tipo de investimento, você consegue comparar aonde te pagam mais, onde você consegue ter mais retorno. Então, assim, tudo isso graças ao advento, né, da internet, que acho que encurtou a distância aí do mundo. Entendi. Por exemplo, quem precisa de crédito, né, com esses juros baixos, como fica? Pois é, eu acho que o crédito, a gente tem visto assim um movimento forte do governo, principalmente através do BNDES, de tentar forçar com que, principalmente os grandes bancos, e que têm crédito, a gente lá no Modal, a gente não tem crédito. Não tem crédito por uma decisão nossa. A gente, por exemplo, como banco, o nosso mote é de ser o banco digital dos investidores. O que a gente quer disponibilizar para os nossos clientes são os melhores produtos e serviços de investimento. Então, assim, a gente infelizmente não faz crédito. Mas assim, a gente vê claramente que tem um movimento de alguns grandes bancos exatamente nessa linha. Tentar acessar cada vez, liberar cada vez mais investimentos, estender o prazo para que as pessoas consigam pagar, manter a taxa de juros por um tempo maior do que o que estava antes pré-combinado. Então, assim, eu acho que hoje existe digamos, uma boa vontade muito grande do setor financeiro de facilitar. Até porque sabe muito bem, e de novo, mas está fazendo isso por uma sei lá, obra e graça do Divino Espírito Santo. Não, porque ele sabe também que se apertar, as pessoas não vão ter condições de pagar. Então, assim, acho que hoje o objetivo é esse. Provém a liquidez para os negócios, né, principalmente para os pequenos e médios empresários, pequenos, né, micro, pequeno empresários, dá essa liquidez, dá esse fôlego para atravessar essa situação mais complicada, e assim que a coisa começa a normalizar, aí todo mundo começa de novo a pagar direitinho, as coisas entram nos eixos e a coisa anda. Então, assim, acho que hoje existe, como eu falei antes, Raquel, uma boa vontade muito grande de tentar ajudar. Tentar ajudar porque sabe que você não pode asfixiar a economia mais do que a gente já está vivendo hoje. Mas, assim, não quero só falar de coisa ruim, eu acho que tem muita coisa boa. E por que eu estou falando isso? Porque eu também já estou há, sei lá, quase 30 anos trabalhando em banco, em mercado financeiro. Acho que eu já passei por todas as crises possíveis e imagináveis aí da nossa era moderna. E a conclusão que eu chego é o seguinte: a gente sempre sai. Tá? No final, a gente consegue recuperar. As coisas, elas acontecem, tem um processo de ajuste, às vezes, grande, duro, apertado, mas no final a gente consegue sair. Então, assim, a história recente mostra isso. E acho que essa crise não vai ser diferente, né? Vai ser dura. Crises normalmente são momentos que a gente tem que apertar o cinto mesmo, independente do que você faz, do seu negócio. Mas, assim, a gente vê que lá na frente a gente consegue sair, as coisas conseguem recuperar, a economia começa de novo a ganhar um tipo de tração, as coisas começam de novo a melhorar, pessoas são contratadas, e aí tudo entra no eixo. Então, assim, acho que, apesar de tudo, a gente vai conseguir sair dessa aí um pouquinho lá na frente, vai ter isso aí como mais uma experiência, mais um calo nas costas. Bom, eu vou aproveitar aqui que o nosso tempo está acabando e eu queria exatamente, dentro dessa tua mensagem, te fazer uma pergunta aqui, assim, que eu fico pensando o seguinte, né? Enfim, tem muita gente falando e cogitando, né? Quer dizer, a possibilidade de uma mudança real e profunda na economia mundial. Né? Nesse momento, a única coisa que a gente percebe, e quem agradece por tudo que está acontecendo, é o planeta e a natureza, né? Que a gente percebe assim, né? Enfim, realmente uma coisa concreta em termos de despoluição de rios, de mares, de lagoas, enfim, né? Os animais, a fauna, a flora. E isso faz com que a gente pense realmente, novamente assim, em reavaliar a forma de consumo do ser humano. Né? Então eu te pergunto assim, você acha que o mundo estaria preparado a repensar o formato dessa economia e principalmente do capitalismo? Eu acho que sim. A gente, né, de novo, eu acho que hoje existe uma preocupação muito grande, né? Eu vejo assim, no nosso banco, a gente, assim que a crise começou, a gente teve um movimento muito forte de ajudar as pessoas que estariam mais vulneráveis, a gente apoiou
duas organizações, uma no Rio e uma em São Paulo, que cuidava e ajudava pessoas que estariam, né, em situação de vulnerabilidade por conta dessa crise. A gente continua apoiando. Então, assim, acho que a visão do ser humano vai mudar. Eu acho que comportamentos de consumo vão mudar. Então, assim, a gente provavelmente, às vezes, precisa desse tipo de choque, né, para que a coisa se adeque, né? E são movimentos, todos eles também muito novos para a gente. Quer dizer, a gente vê muito lá no banco, a gente era um banco que emprega 600 pessoas, tínhamos mais ou menos, assim, 6.500 metros quadrados de área entre escritórios no Rio e em São Paulo, e de uma hora para outra, a gente teve que jogar toda essa turma para casa. E a coisa continua funcionando. Então, a gente mesmo repensa, fala, cara, será que a gente precisa de ter um escritório desse tamanho? É incrível. Será que a gente não pode diminuir? A gente já ficava preocupado, meu Deus, a gente vai ter que daqui a pouco estar num lugar maior e tal. Então, assim, eu acho que são decisões que vão acabar acontecendo ao longo desse processo, né? Reavaliação de negócios, da forma de você conduzir. Acho que um pouco dessa preocupação com o próximo, ela vai estar cada dia mais presente na nossa vida. De novo, a gente tem lá, dentro do nosso banco, o nosso CEO e o nosso sócio fundador, ele é um cara que investe em educação de pessoas carentes. Ele tem um projeto que chama Associação Vencer, que tem aí mais de 25 anos, e o objetivo dela, ele financia, junto com o banco, o ensino médio de crianças que vivem na periferia do Rio de Janeiro, de escolas municipais. Então a gente seleciona bolsistas e que tem todo o ensino médio e também a faculdade paga pelo banco, financiada pelo banco e pelo nosso sócio fundador. Então, assim, é um projeto super legal, assim, a gente consegue realmente mudar a vida dessas famílias, e assim, é uma coisa que está muito no nosso DNA, é uma coisa que a gente sempre teve muito essa preocupação. Então, assim, eu acho que isso hoje, cada vez mais, tende a aumentar. A gente vê hoje esse movimento cada vez mais se iniciando, né? Acaba que o distanciamento, ele faz com que a gente sinta falta do outro, né? Sinta falta de se preocupar com o outro. Dar valor, eu acho que, né? Exatamente. Os valores são reavaliados, né? Sem dúvida. E eu acho que a gente vai estar repensando isso mesmo, entendeu? Todos nós, de uma maneira geral. No limite, é óbvio que, tem um monte de morte, tem um monte de coisa extremamente complicada, governo complicado e tal, mas se a gente conseguir, a gente como pessoa, né, como ser humano, evoluir e usar isso num processo de evolução, acho que vai ter sido assim, um grande ganho, apesar de todo esse trauma e essa coisa complicada que tem sido essa crise. É verdade, é verdade. Gente, bom, a gente está chegando aqui, né, no nosso finalzinho, né? Queria saber se alguém tiver alguma pergunta aqui que não foi respondida e que queira fazer, porque às vezes, assim, né, no meio que a gente está aqui falando, vão passando aqui as perguntas que passam, né, despercebidas, assim. Mas, assim, eu acho, né, Ronaldo, que eu queria te agradecer, porque eu acho que você conseguiu mais ou menos esclarecer dentro do que é possível. Olha aqui, tem uma pergunta aqui que acho que um reflexo da pandemia será o crescimento do mundo digital como um todo, né? Os bancos digitais crescerão ou isso levará os bancos físicos? Isso é uma boa pergunta, né? Para acirrar essa disputa, né? Que é exatamente o que você falou, de repente você está aí reavaliando o teu, né, coisa do físico, né? Do espaço físico. Sem dúvida. Como é que fica mesmo, né? Assim, pois é, a gente... Você já acho que até visão há um tempo, né, Ronaldo? Já, pois é, a gente já mudou bastante assim, essa forma. A gente já encara essa realidade digital como um movimento, de novo, inexorável. Acho que assim, o Paulo tem falado muito isso, né, o Paulo Guedes, nosso ministro da Economia, que a gente precisa de mais concorrência no Brasil, né? A gente tem hoje 200 milhões de pessoas que vivem no Brasil e que são atendidas basicamente por 6 bancos. Gente, isso é o maior exemplo de que você paga demais para ser mal atendido. Então, assim, eu acho que o princípio da concorrência, ele é muito interessante. Então, eu acho que, assim, a gente tem que estar cada vez mais disposto a isso, e eu acho que esse movimento digital, ele vai favorecer muito a isso, né? De novo, facilidade de acesso, facilidade de produtos que você não conseguia antes, a competição por preços mais baratos. Eu lembro a gente, assim, Modal Mais foi a primeira corretora a zerar a corretagem para operações, por exemplo, no mercado futuro. Então, hoje, dependendo do cliente, você opera até de graça. Então, assim, isso é o quê? Isso é concorrência. Aí acaba que, por exemplo, os grandes bancos também baixam lá a taxa de custódia, melhoram a taxa dos seus investimentos. Isso é importante. Não estou falando assim, de uma maneira geral. A concorrência, ela é sempre boa para que você consiga oferecer cada vez produtos melhores e a um preço mais baixo. Então, se a gente tiver isso aí na nossa cabeça,
quem ganha é sempre o consumidor, é sempre o consumidor. Então, assim, e esse é o objetivo. E eu acho que os bancos digitais vieram com tudo para essa competição. Obviamente, os grandes bancos também estão fazendo esse movimento, porque também entendem, mas, assim, é um pouco do que a gente brinca, né? Você virar a direção de um transatlântico não é tão fácil como, às vezes, virar a direção de uma lancha de um barquinho pequeno. Então, assim, mas é óbvio que eu acho que é um caminho, como eu falei, eu acho que ele é inexorável, ele não tem volta, e que todo mundo vai caminhar e trilhar para ele. Acho que no final ganha o consumidor. A gente vê aí hoje, de novo, grandes bancos com boas taxas, melhores para os investimentos, coisas que há algum tempo atrás jamais existiam, e eu acho que isso se deve muito ao fato desse advento, né, dos bancos digitais, das empresas, né, mais digitalizadas, que facilita o processo, acelera tudo isso. Então, acho que, de novo, é um caminho que não tem mais volta. E Rio de Janeiro? Rio de Janeiro dentro de Brasil. Como é que você vê assim? Né? Porque a gente Rio de Janeiro. falando Brasil, 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 eu queria só que a gente terminasse falando um pouquinho da nossa cidade. Assim, né? Pois é, olha, Raquel, o Rio, eu assim como carioca, eu sou assim muito frustrado, né? Porque eu sou um carioca que foi obrigado a paulistar. Então, assim, o nosso banco é um banco também que tem sede no Rio, um banco carioca, mas que, infelizmente, acho que um pouco por conta, né, talvez dos desmandos e talvez um pouco dessa falta de bem-querer do carioca pela sua própria cidade, acabou sendo abandonada, e o fluxo disso foi que, quando você vai para São Paulo, você começa a olhar que realmente a distância ficou muito grande, né? A gente brinca assim... na época que os paulistas eram obrigados a fazer conexão no Rio para poderem viajar, né? Pois Agora, às vezes, não tem nem voo, tem que pegar um voo separado para São Paulo, que é só de lá que sai. Exatamente, é uma tristeza. Então, assim, a gente vê assim com muita... E, de novo, o nosso banco é um banco que começou no Rio, e hoje em São Paulo, eu diria que ele é hoje 70% do tamanho do banco, em termos de negócios, em termos de coisas, né, que acontecem. Então, assim, eu acho que o Rio precisa, de novo, de repensar, né? A gente precisa ter aqui governantes que comecem a pensar de forma a cuidar da sua população e não simplesmente pensar em se eleger em troca de fazer um acordo aqui, um acordo ali. A gente fez isso ao longo de, sei lá, dos últimos 40 anos do Rio de Janeiro. A conta chegou, né? Já chegou já há algum tempo, né? Assim, você hoje vê que são muito poucas as empresas, e tanto financeiras, industriais, que continuam tendo seus negócios no Rio. Seja por conta da segurança, de todo esse processo de degradação social que a gente vem vivendo ao longo dos últimos tempos. Mas assim, eu sou um otimista por natureza, quer dizer, minha família está no Rio, meu filho estuda na Fundação, minhas filhas estudam no Santo Inácio, então assim, está todo mundo aqui. Então assim, eu acho que a gente ainda tem jeito, a gente tem trabalhado muito para que tragam-se de novo os negócios para o Rio. O mercado de petróleo, obviamente, sempre foi um hub muito importante de negócios no Rio, mas infelizmente por toda essa questão de corrupção, acabou-se que espantou-se muito o investidor que vinha para o Rio para fazer negócio. Telefonia também, sempre foi o Rio, sempre foi uma cidade que sempre teve um foco muito grande, tanto na telefonia como nessa parte de petróleo, que também infelizmente piorou, né, ao longo desses anos. Mas, de novo, eu acho que a gente tem que ter um governo que esteja preocupado em mostrar, e a gente teve até algumas conversas com alguns representantes do governo do Rio, e é interessante saber que eles falando o seguinte: olha, cara, a gente quer agora mostrar para as pessoas que a gente quer fazer negócio sério, fazer negócio para investir, fazer negócio para melhorar a situação. Recuperar essa credibilidade, né, que a gente esse é o ponto. mesmo. Esse Até é o ponto. porque a natureza ninguém tira da gente, né? Não, definitivamente. Então, assim, não tem nada mais bacana do que isso aqui. Mas eu acho que, por exemplo, a gente podia usar o Rio como coisas interessantes. Por que a gente não vira um polo de turismo, gente? Vamos investir no turismo pra caramba aqui. Cidade mais bonita do mundo, não tem nada igual. Mas parece que as pessoas têm um pouco daquela... Não sei se é um receio, falar, mas por que a gente vai ser cidade turística? Gente, tem uma fábula de dinheiro para ganhar. Assim, a gente que viaja, né, por algumas cidades e tal, vê quando você volta pro Rio, você fala, meu Deus, que coisa fantástica que é o litoral do Rio, que é a Serra do Rio. Não tem nada igual. Então, assim, acho que falta de novo, talvez ali, um governo que tenha o objetivo e o foco de fazer esse negócio acontecer. Porque senão, a gente só vai vendo as coisas deteriorar, né? A cada dia que passa, as coisas pioram, né, no Rio. E aí acaba que você, como ela piora, expulsa as pessoas para São Paulo, e aí você vai para São Paulo, você vê, cara, São Paulo foi uma cidade que se aproximou muito de uma cidade americana, uma Nova York da vida, ainda mais se você ficar ali naquele... É verdade. Em termos de produtos, serviços, coisas tipo... Realmente uma coisa muito, assim, cultural, né, assim, na verdade, da cabeça mesmo, né, do carioca e do ritmo.
né? Eu acho que é a coisa do ritmo, né? Eu também trabalho várias vezes em São Paulo, e assim, eu chego em São Paulo e 2 dias de trabalho ali, às vezes vale por uma semana. É um comprometimento, é uma disciplina, mas enfim, aí a gente entraria, né? Mas é engraçado, mas você sabia, a gente, assim, no mercado financeiro, né, assim, que é a área que eu tô, os grandes bancos, os grandes assets e tal, são todas elas, às vezes, comandadas por cariocas, que foram expulsos do Rio e estão lá. Então, assim, Pois a é. gente sempre teve aqui no Rio, inclusive, assim, um hub de formação de pessoas, né? A qualidade da mão de obra formada no Rio sempre foi de primeira linha. O FRJ, UF, PUC, Fundação, sempre fez, assim, uma turma de primeiríssima qualidade para o mercado de trabalho. Só que, infelizmente, essa turma, quando chegava no mercado de trabalho e o Rio passando por aquele colapso econômico, acabava que tinha que optar por ou saía do Brasil ou ia, por exemplo, para São Paulo ou para o interior de São Paulo. Então, acho que assim, falta realmente do nosso governo, talvez uma política de incentivar que as pessoas fiquem aqui, que as empresas fiquem aqui, e a gente, de novo, conseguir sair desse círculo vicioso, né? E iniciar um processo aí de um círculo virtuoso no Rio. Porque, pô, o Rio tem tudo. Tem beleza, tem boa mão de obra qualificada, pô, o que não falta é gente aqui querendo trabalhar, o que não falta aqui é a área boa para ser explorada. Então, assim, acho que é muito mais talvez uma decisão, né, do governo e das pessoas de cobrar do governo esse tipo de coisa. Então, assim, é impressionante, é muito bacana, assim, você vê tudo isso e muito frustrante você ver que, pô, a despeito de tudo isso, pô, a gente tem que ir para São Paulo, a gente tem que ir para Brasília para poder fazer negócio, entendeu? Para poder fazer com que o seu negócio cresça. E é um pouco do que você falou. Você chega lá, aí você vai em São Paulo, só tem carioca. É o carioca dali, o carioca daqui. Ah, esse cara é o carioca. Ah, pô, tô aqui em São Paulo há 20 anos. São todos doidos para poderem voltar para cá e que voltar. Se tivesse opção. E não a conexão, né? Sem dúvida, sem dúvida. Não tem a menor dúvida disso. É só a gente dar o sinal ali, né? A gente precisa dar o sinal de que a coisa vai ser séria, que a coisa eu vou dizer é uma importante. coisa que eu acho importante também, assim, como uma mensagem que eu acho bem interessante, né? A gente ser pró-Rio de Janeiro, porque sem dúvida. Fico muito chateada que eu percebo o carioca falando super mal do carioca e do Rio de Janeiro. Se não formos nós a levantarmos a nossa bandeira, a nossa campanha para a gente sair dessa situação e dar a volta por cima, quem vai ser? Né? Concordo 100%. Eu concordo 100%. Eu chego nas rodas do lugar, não, porque, porra, aqui o Rio faliu, né? O Rio... Gente, vem cá, mas a gente tem que sair daqui para uma situação melhor. Se não for a pensar numa forma de viabilizar isso aqui, entregar. A gente tem tentado. Possam falar mal, mas a gente não pode falar mal. Não, ao contrário, o que a gente tem que fazer é trabalhar para poder transformar isso aqui num lugar realmente bacana de novo, como foi, né? Então, assim, olha, voltando de novo, acho que todos nós aqui temos família no Rio, pô, imóvel no Rio, mora no Rio. Então, assim, a gente não tem interesse nenhum com essa coisa. Então, assim, tá arraigado aqui. Então, não adianta. Você pode até tentar fazer uma história fora e tal, mas o foco é aqui. E o que a gente tem que estar preocupado é exatamente isso. Por isso que eu acho que é importante o sinal que vem do governo. O governo convencer as empresas de que agora a coisa é séria. De novo, não estou falando que é governo A, B, C, não estou aqui partidarizando nada. Sim. Mas acho que os investidores, de uma maneira geral, tem que ter a confiança de que se eu trouxer meu dinheiro para o Rio, se eu investir, por exemplo, num hotel no Rio, se eu vier investir, por exemplo, numa empresa de transporte no Rio, a coisa é séria, sabe? As pessoas querem fazer as coisas sérias. E é isso que eu acho que a gente precisa. As pessoas querem as coisas prontas, né, Ronaldo? Então, assim, muito mais, vamos dizer assim, acho que um pensamento atual, de acordo com isso tudo que a gente está vivendo, é o seguinte: vamos talvez investir primeiro, né, para exatamente fazer com que isso se torne mais valorizado. Né? Uhum. E aí as pessoas vêm e aí você atrai até energeticamente falando. Não, né? Sem dúvida, então, sem dúvida. Aí, né? A gente consegue fazer aqui festas... Porque o ser humano é assim, né? Tem essa coisa meio isso aí. E, Raquel, a gente pega aqui, se você pegar ali o que a gente fez aqui em termos de Olimpíada, cara, tipo assim, quer motivo maior de orgulho pro Rio do que as Olimpíadas? Não tô, de novo, tirando roubalheira, desvio, não sei o quê. De novo, o exemplo que a cidade deu, né, para as pessoas. Todo mundo super bem acolhido, todo mundo falando super bem do Rio, tudo funcionou, o transporte, as arenas, assim, a gente consegue fazer a coisa. A gente faz o Rock in Rio aqui, que talvez seja o coisa de maior sucesso e que, tipo, dá tudo certo, entendeu? As coisas acontecem, exemplos mundiais, entendeu? De coisas que... Então, assim, a gente é capaz disso.
o que a gente tem que sempre é botar na cabeça o seguinte, eu vou trabalhar em qualquer que seja a área, entendeu? Eu não preciso ser, não, meu amigo, vamos viver dessa indústria do entretenimento, transformar o Rio numa grande cidade, de atrair investidor de tudo quanto é que é jeito, porque, pô, você faz o Rock in Rio tem Gana, você faz coisas esportivas aqui, pô, você consegue fazer vários triatlons, maratonas, investir em várias coisas super bacanas, porque é uma cidade super linda, que todo mundo quer estar. E você consegue trazer dinheiro, a indústria do petróleo, se Deus quiser, a gente recupera, as coisas começam a melhorar. E aí, de novo, vem grandes empresas, as coisas voltam, o emprego melhora, a situação geral melhora. Então é isso que a gente tem que estar imbuído. Quer dizer, garantir para as pessoas que o Rio voltou a ser o Brasil sério, uma coisa séria, em que a gente quer fazer negócio sério, trabalhar e ter o fruto do nosso trabalho colhido. Agora, sabe o que é muito sério? É que o Instagram vai tirar a gente do ar em 30 segundos. Isso faz parte. Eu preciso rapidamente te agradecer, tá? Foi um prazer. Super bacana, super esclarecedor, Uhum. tá? Enfim, essa live, gente, vai estar 24 horas no Instagram, nos stories ao vivo do Projeto In-House. Ronaldo... Obrigado, viu? Muito legal. Gente, muito obrigada para todo mundo que chegou agora, inclusive que eu estou vendo, Claudinha. Enfim, tá, um beijo para tudo de bom para vocês.